Amém. Obrigado, irmão Marquinhos. Então, semana passada a gente começou a ver e a entender sobre a doutrina cristã, né? É porque fica muito alto aqui pra mim, não sei se vocês... Mas acho que pode dar uma aumentada, né? Porque é muito alto pra ouvir a voz. Aquele lá? Eu acho que não, esse aqui eu acho que é o mais... Até porque tá parado, né? Esse não tá parado não, tá fraco. Pode ligar assim, pode ligar aquele. Entendi. Pronto, vai. Não me incomodar. Não, vai não. Pode ser. Muito obrigada. Nada. Então, aula passada nós fizemos uma breve exposição sobre algumas coisas, né? E aí a gente tem que, na realidade, entender que aquela aula ela foi uma introdução para que a gente possa chegar ao nosso objetivo principal. Vocês devem se lembrar, não sei se algum irmão se lembra, mas nós tínhamos 4 perguntas fundamentais, tá? Nós temos 4 perguntas fundamentais, certo? E essas perguntas fundamentais eu expus no início da nossa aula, que foi a fonte do que eu tive por muito tempo de inquietação no meu coração sobre as doutrinas da nossa igreja e de todas as outras igrejas protestantes. Essas 4 perguntas são: de onde vem a doutrina protestante? Como explicar os 1500 anos de igreja antes de Lutero? Como as doutrinas da reforma protestante nunca foram formuladas antes de Lutero? 4. Qual era a semelhança do ensino de Jesus com a igreja de hoje? Na aula passada eu disse aos irmãos que isso é adquirido, a gente consegue uma interpretação a respeito dessas perguntas e também para verificarmos se elas são verdadeiras, porque, por exemplo, essa pergunta 3 aí, ela infere uma coisa. O que quer inferir? É dizer por trás. Você já está dizendo o seguinte: as doutrinas protestantes nunca foram formuladas antes de Lutero. Só que nós vamos ver que isso não é verdade. Na realidade, o que existiu foi, a partir da institucionalização do romanismo dentro da igreja, a igreja começou a errar e a ter práticas erradas em seu entorno. Então, a gente consegue responder isso, meus irmãos, com a história. E com... Amor, pode passar. Com a história de onde? A história dos pais apostólicos. Expliquei para vocês que existe uma sequência lógica no que a gente vai aprender. E aí eu falei para vocês que existem 4 bons motivos para estudar a história da igreja. O primeiro motivo deles, e dentre eles, é que existe apostolicidade nos cristãos primitivos. Em que sentido? Em que sentido, André, você está falando isso? Apostolicidade, no primeiro sentido, é que nossas crenças elas não surgiram do nada. O pastor Valmir ele não inventou o conceito de trindade. Então, embora o conceito de trindade esteja nas Sagradas Escrituras, na Bíblia não existe a palavra trindade. Pode procurar aí, não existe. Mas essa é uma doutrina que ela é verdadeira. Como sabemos disso? Por meio do testemunho dos apóstolos e das pessoas que aprenderam com os apóstolos, os pais apostólicos. Então, primeiro motivo, as nossas crenças não surgiram do nada. A Bíblia, então, ela foi interpretada através de uma sucessão de homens que viveram ou com Cristo ou com os apóstolos. Os homens que viveram com Cristo são os apóstolos, e os apóstolos tiveram aprendizes que aprenderam e fizeram a crença cristã se espalhar. Segundo motivo, a tradição não é necessariamente contrária à Escritura. Então nós aprendemos que existem certas tradições, e a Bíblia ela fala delas, que são importantes para nós. A tradição, ela não é simplesmente existem tradições que elas não são puramente humanas. Por quê? Porque elas foram interpretadas pelos pais apostólicos que estavam junto de Cristo ou junto dos apóstolos. E terceiro, o Sola Escritura, ele nunca foi entendido, nunca foi, na ideia da reforma,
como a Bíblia sendo a única regra de autoridade. Ninguém nunca afirmou isso. Mas sim a única regra de autoridade, infalível e inerrante. Eu dei aos irmãos o exemplo do pastor Valmir. O pastor Valmir, ele é uma autoridade espiritual na nossa vida, porque ele foi ordenado para esse fim. Certo? 2, eu também dei o exemplo de autoridade dos pais com os filhos. Então, quando você é pai, você tem a obrigação e você tem o dever e você também é imbuído de uma responsabilidade de ensinar o seu filho nos caminhos do Senhor. Claro, isso é a autoridade espiritual sobre a vida do seu filho. Nós também afirmamos que, além da apostolicidade, existe a ortodoxia. A ortodoxia era um conjunto básico, firme, de posições doutrinárias que se consideram imutáveis, ou seja, que não mudam desde o início do cristianismo. Então nós temos algumas regras de fé básicas que não mudam e nem nunca vão mudar. Ortodoxia é a palavra que se fala orto e doxia. Orto é uma opinião e doxia é a opinião correta. Então a gente tem que é a opinião correta a respeito das doutrinas da fé. Essa regra cristã básica, um conjunto básico firme de posições que se consideram imutáveis, ela era a regra de fé. Ou seja, amor, algo que não podia se desviar. Se você se desviasse dessa regra de fé no período do cristianismo primitivo, você era considerado um herege. Nós vimos que existiu, durante todo esse período, uma tentativa de combate a esses hereges. Como, por exemplo, o gnosticismo. O gnosticismo era uma crença que falava que o corpo ele era mal por si mesmo. Então, por exemplo, Cristo não poderia estar sendo encarnado no corpo porque a carne era má por si mesma, ela tinha um mal nela. Sendo que nós aprendemos, e isso é óbvio para nós agora que temos a interpretação correta da Bíblia, que isso não existe, porque o Senhor é Senhor tanto do corpo quanto do espírito. Ele é Senhor das duas coisas. Então não tem como a gente ter um corpo inerentemente mau. A gente tem o pecado. O pecado, ele maculou o nosso corpo, mas a nossa carne em si, ela não é má. Por isso que Jesus ele veio para encarnar e fazer com que nós fôssemos livres do pecado. Terceiro, essa ideia veio mesmo antes do cânon bíblico ter sido reconhecido, indicando que já existia uma supremacia material das Escrituras, mesmo antes da sua aglomeração formal. O que é isso, André? Já existia uma autoridade da Escritura, mesmo antes dela ter sido formada do jeito que a gente vê hoje. Você pegar uma Bíblia de hoje, você tem 66 livros do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. Isso nem sempre foi uma verdade na igreja primitiva. Então, é isso que eu preciso tentar dizer para vocês, que mesmo antes desse cânon ter sido formado, as Escrituras já eram tidas como autoridade infalível e suprema. Então, a regra de fé, ela sempre foi baseada na Escritura, mesmo antes da Bíblia que a gente tem hoje. Terceiro, nós temos um terceiro motivo para estudar a igreja primitiva, que é a catolicidade. E aí, quando eu falo esse termo, as pessoas podem pensar em igreja católica apostólica romana. E eu expliquei que catolicidade não quer dizer romano, quer dizer universal. Então, a gente tinha no cristianismo primitivo uma ideia de que a igreja antigamente ela não era dividida como hoje. Existia uma unidade em certos pensamentos centrais da fé cristã, que a gente chamava de ortodoxia, a regra de fé. Ou seja, católico não quer dizer romano, mas vem de uma fé universal. Uma fé universal de que sentido, André? E aí vem o ponto 3, amor. Uma regra de fé, primeiro, rígida e confiável, que era baseada na ortodoxia. E nós já vimos que essa ortodoxia, essa regra de fé, ela foi extraída de onde? Dos manuscritos bíblicos. E uma fé que ela era universal, ou seja, ela não era somente para os judeus, ela era estendível aos judeus e aos gentios. Esse é o terceiro motivo, portanto, estou passando mais rápido porque só uma recapitulação da aula passada. Então, 4 também, nós temos o quarto motivo de que o desenvolvimento cristão, ou seja, o desenvolvimento do pensamento cristão, não é a revelação cristã. A revelação, ela é única, ela é imutável, ela não muda e ela foi
uma só dada aos apóstolos. A gente tem a Bíblia. Então a revelação é a Bíblia. No entanto, a gente tem como aplicar a teologia para interpretar a Bíblia de modo saudável. Então, o desenvolvimento de uma doutrina cristã, desenvolvimento de sistematização dessa doutrina, ela não quer dizer que a gente está fugindo da Bíblia. Pelo contrário, nós estamos nos aproximando do que a Escritura quis falar. Então, na aula de hoje, a gente precisa entender, na aula de hoje, a gente precisa entender como toda essa introdução nos ajuda a chegarmos ao nosso objetivo final, que é entender a doutrina protestante por meio das perguntas que fizemos anteriormente. Para que cheguemos lá e respondamos essas perguntas, nós temos que seguir os passos, e aí eu coloco esses passos, eu não extraí da minha cabeça. Na realidade, uma série de doutrinadores faz esse método hermenêutico e exegético. Primeiro de tudo, obviamente, está o exame das Escrituras. Então a gente não pode partir para nenhuma análise histórica sem ter o exame da regra maior. A Escritura é infalível, inerrante e incorruptível. Todo o resto de tradição advém da Escritura. Então primeiro nós temos que investigar a doutrina da igreja primitiva. Depois você tem que investigar como se formou o cânon bíblico, porque isso é um motivo de divisão hoje. Por quê? Porque a igreja romana, por exemplo, ela não aceita os 66 livros, ela aceita mais livros, né? E eu vou explicar para vocês também, talvez na próxima aula, porque essa aula tem muita coisa já, não vai dar tempo, como se formou esse cânon. Então, peraí, por que o meu cânon da minha Bíblia é correto e o da igreja romana não? De onde é que veio a minha Bíblia? E nós vamos aprender que na realidade essa Bíblia ela sempre existiu. O que aconteceu, e eu vou explicar mais posteriormente, foi que a igreja romana ela adicionou livros no Concílio de Trento, que foi o concílio da Contra-Reforma. Eles estavam perdendo um monte de gente para o protestantismo. Eles falaram, não, a gente tem que dar um jeito de encaixar as nossas doutrinas na Bíblia. Então a gente vai encaixar uns livros que sempre foram rejeitados pela igreja para dizer que as nossas doutrinas estão na Bíblia. Essa foi a estratégia deles. Então, o cânon bíblico, ele sempre foi, pelo menos desde que ele foi formado, o mesmo, até o Concílio de Trento em 1546. Então, terceiro passo, nós também temos que investigar as inovações da doutrina romana. Se eu quero saber por que eu sou protestante e por que Lutero estava certo, eu preciso entender onde é que Roma errou. Eu preciso entender onde Roma errou e por que errou. A gente não pode também, e isso é uma crítica que a gente tem que se fazer com relação ao que nós entendemos de cristianismo. Peraí, eu estou estudando o romanismo pelas fontes romanas ou eu estou estudando o romanismo por terceiros que falam de fontes romanas? Ninguém que quer refutar algo com propriedade vai estudar sobre uma fonte apologética, ou seja, a fonte que defende a sua fé. Você tem que estudar na fonte deles, a partir dali construir os seus argumentos para derrotar e para falar contra o romanismo, né? Então, quando nós investigamos essas três coisas, só aí então que nós vamos entender de verdade, amor, pode passar. Essa tem uns slides, pode aí. A gente pode entender de verdade a reforma protestante. Então, como eu falei na aula passada, é muito fácil a gente falar os 5 solas, todo mundo sabe. Mas de onde é que veio isso? E mais importante, será que isso estava presente na igreja antes mesmo de Lutero falar isso? Ou ele inventou algo que não estava presente na vida da igreja? Então, os objetivos dessa aula são, dessa segunda aula, né? O que era ensinado no cristianismo do século I até a formação do cânon. E 2, como se formou esse tão querido e lido por nós hoje, o cânon bíblico. E aí eu preciso explicar para vocês que a Bíblia ela não se formou do nada. Jesus não deixou 66 livros do Antigo Testamento, mas 27 do Novo Testamento. Isso foi uma construção histórica da igreja que reconheceu os escritos dos apóstolos como sendo inspirados por todas essas categorias que eu falei com vocês. A apostolicidade,
ortodoxia e catolicidade. Essas foram as três principais razões pelas quais se reconheceram o cânon do Novo Testamento, e o do Velho Testamento já estava sendo reconhecido, né? Porque era os 66 livros dos judeus, né? Então, oi, diga. Oi? 39 do Velho, exatamente. Então nós temos, 66 é tudo, né? Desculpa, confundi. Então nós temos que, para passar, o cristianismo primitivo, a gente precisa entender esse período histórico para que entendamos onde é que estão as bases da nossa fé e como que Lutero pegou isso e trabalhou em cima, certo? Então, o contexto histórico, qual era o contexto histórico do primeiro século? Perseguição brutal aos cristãos. Então nós tínhamos um cristianismo que vivia maus lençóis. Hoje a gente está bem sentadinho aqui nas nossas cadeiras, mas no primeiro século não era assim. Então os cristãos eram perseguidos, eles eram crucificados, né? Eles eram jogados às covas não, ao Coliseu para os leões comerem. E nós temos várias histórias de mártires cristãos. Então a vida do primeiro século, ela não era uma vida que a gente sentava e ficava tentando explicar as verdades das escrituras. Isso não existia. O cristianismo, ele era muito mais uma relação entre a igreja e o seu fiel e Jesus. Ou seja, a gente tem, no primeiro século pelo menos, uma certa uma fragilidade ali no que se entende, por exemplo, de escritos pós a Bíblia, né? Pós-canônicos. Nós, apesar disso, né, a propagação da fé, ela foi muito intensa nesse período. Então, a gente tinha uma fé efervescente, pode passar, amor, que principalmente era conhecida pelo seu impacto social. O cristianismo no primeiro século, ele não era um cristianismo parado. Ele não era um cristianismo de ficar somente orando em suas cavernas, não. O pessoal ia para cima mesmo e ia fazer com que esse cristianismo se tornasse visto pelas pessoas. Então, qual era o público do cristianismo nessa época? Principalmente judeus, antes da propagação aos gentios, e principalmente de castas de pessoas que não tinham muita condição. Então, ele era espalhado principalmente entre os escravos, as mulheres e as crianças pobres, os soldados, outros grupos, os comerciantes, os imigrantes, as pessoas sem favor da sociedade. Então, esse era o tipo de cristão. Não que não existia outros cristãos, mas esse era o tipo principal de cristão. Celso, que é esse filósofo, ele foi um filósofo do século II. Ele era um filósofo que criticava o cristianismo. Ele falou o seguinte: o objetivo deles é convencer apenas pessoas desprezadas e insignificantes, idiotas, escravos, mulheres pobres e crianças. Ou seja, você via que o cristianismo, ao invés dele olhar para o rico, ele estava olhando para o pobre. Não é que o rico não pudesse se converter, mas a ênfase do cristianismo primitivo, ele sempre foi nas pessoas mais pobres. Isso se mostra, por exemplo, depois, pode passar, com as razões que a gente vê pela propagação do evangelho. Então, o evangelho, ele é facilmente o movimento que mais se espalhou rápido da história. Nunca se viu, dentro de 100, 200 anos, milhões e milhões e milhões de pessoas se converteram numa taxa que seria difícil até para hoje. Hoje seria difícil fazer isso. Com smartphone, com TV, com celular, com TikTok, com YouTube. Seria difícil fazer o que o cristianismo fez. Então o cristianismo, ele cresceu milagrosamente. Isso é uma das coisas que a gente precisa entender, que o crescimento do cristianismo no primeiro e no segundo século, ele só pode ter sido obra de Deus. Senão, não existiria cristianismo. Então, o que aconteceu foi que essa vontade de pregar o evangelho a toda criatura, ela tomou o ambiente tanto romano quanto das igrejas da África e do Oriente Médio. Segundo, a expressão prática do amor cristão: cuidar de viúvas, pobres e doentes. E aí existe um ponto muito interessante, que era o funeral de pessoas pobres. Pode passar.
Lactâncio, não interessa ter esse nome, né? Lactâncio, ele falou assim, ó: não permitiremos que a imagem e criação de Deus seja lançada às feras e às aves como presa. Ela deve ser devolvida à terra de onde foi tirada. Justino, o imperador romano, falou o seguinte: o ateísmo, aí eu vou explicar por causa disso, porque isso foi especialmente promovido por meio do serviço amoroso prestado a estranhos e do cuidado com o sepultamento dos mortos. E por que isso era tão estranho para eles? Porque naquela época não existia isso de olhar para o próximo. Era cada um por si. Não existia isso de pegar uma pessoa que não tinha onde cair morto, literalmente, e arranjar um lugar para essa pessoa cair morta. Não existia. Então os cristãos, eles foram conhecidos desde o princípio, principalmente pelo seu amor. Isso deveria falar algo a nós hoje em dia. Mas, indo para frente, nós temos, por exemplo, no primeiro e no segundo século, o desenvolvimento da doutrina. E aí eu coloco para os irmãos, quem quiser fazer a consulta nos livros que eu estou usando, eu vou colocar novamente lá, se os irmãos quiserem, a lista de livros que eu estou usando. E quando os historiadores do pensamento cristão, eles estão estudando esse pessoal do primeiro século, eles vão falar o seguinte: olha, existia, e aí eu continuo afirmando isso, uma unidade que era inquebrável. O que eu quero dizer com isso? Existia um conjunto de fé e prática que ninguém se distanciava. E quem se distanciava era chamado de herege, automaticamente. E aí, um dos primeiros pensadores que a gente tem que falou sobre o cristianismo fora do cânon bíblico, é claro, foi Clemente de Roma. E aí ele foi bispo de Roma ali, ao final do século I, lidou com questões de ordem prática. Ele foi o primeiro a fazer uma menção à doutrina trinitariana, ou seja, a separar não, né? Exemplificar a ideia de Pai, de Filho e de Espírito Santo, embora que isso esteja presente na Bíblia, inegavelmente. E tinha uma cristologia também firme. E aí eu vou começar a mostrar diversos personagens que o objetivo que eu tenho para mostrar essas pessoas é só um. Eu não tenho objetivo aqui de mostrar a doutrina inteira deles, é impossível. Como é que a gente vai resumir 2, 3 séculos de cristianismo em 50 slides? É impossível, né? O que eu estou querendo mostrar para vocês, pode falar. Esse período ainda era o período da perseguição. Isso, perseguição. Eu tinha falado anteriormente que, justamente, esse período era da perseguição, e esse período, ele era impulsionado pela perseguição. Impulsionado por quê? Porque os cristãos, eles eram conhecidos pelo seu amor. Eles não eram um povo que se rebelava, não era um povo que ia atrás, era um povo que cuidava de viúvas, de pobres, entendeu? Então era o período da perseguição. Então aqui, a gente ainda está em um cenário de dor também. Muito bem lembrado do irmão Tony. Então, ele tinha uma cristologia firme, né? Então, qual é o objetivo que eu tenho para falar todos esses personagens para vocês? É que, mesmo antes do cânon bíblico ser formado, existe uma doutrina de unidade que ninguém se distancia nos pais da igreja. E que Roma se distanciou posteriormente. Então, na exposição de doutrina de Clemente, não havia distinção, por exemplo, isso é um exemplo, né, que eu estou dando, entre bispos e presbíteros. O que quer dizer que, indica que, por mais que fosse a forma de governo, o episcopalismo, né, a questão de bispos nas igrejas primitivas, não existia prevalência dos bispos nas comunidades locais, sendo vistos como membros de comunicação externa da catolicidade cristã. Como eu expliquei aos irmãos na aula passada, existia um senso de catolicidade. O que é isso? É que a fé, ela é universal. Existem bispos e esses bispos, eles se comunicam entre si. E não existe uma diferença entre um bispo de algum lugar ou outro. Então, não existia no primeiro século, no segundo século, a ideia de uma supremacia romana. E aí, mais para frente, nós vamos explorar isso melhor. Então, e mais ainda, não existia nos escritos desse primeiro século uma distinção clara entre o que seria bispo e presbítero, ou bispo e pastor. Então a gente pode dizer que isso nunca foi uma regra que foi, a Bíblia nunca colocou para nós, não, o governo tem que ser bispo da igreja. Ela nunca falou isso, porque não existia esse tipo de distinção, mas ela foi a forma escolhida para o governo da igreja.
certo? Depois, nós tivemos a Didaquê. A Didaquê era o catecismo da igreja primitiva. E aí eu preciso novamente. Por que catecismo? Porque falava sobre a fé católica, não é romana. Ele foi descoberto em 1885 lá em Istambul. E é interessante, se os irmãos puderem ler esse texto, ele é muito interessante. Ele é um fragmento de um texto que alguém escreveu no primeiro século que afirma tudo o que a gente acredita hoje. Então, ele afirma, por exemplo, a Trindade. Ele indica extrema proximidade com a doutrina do batismo por imersão, que é a doutrina que nós adotamos. E ele menciona a ceia do Senhor como uma confissão sacrificial. E aí, pode passar. Eu preciso também falar para vocês que existe uma discussão em torno dos sacramentos na igreja. Então, existem pessoas, existem denominações, inclusive protestantes, que acreditam que existem sacramentos. O que é um sacramento para eles? Sacramento é um meio de graça, infusionar a graça na igreja. Nós, batistas, não acreditamos nisso. Nós acreditamos que existem ordenanças feitas pelo Senhor Jesus Cristo, que são obrigatórias, mas você não é salvo porque você tomou a Santa Ceia ou porque você se batizou. Você é salvo única e exclusivamente pela graça do Senhor Jesus Cristo. Então, lá no Didaquê, ele não falava a comunhão do Didaquê como um sacrifício que os cristãos, sacrifício de Cristo, né? Eles falavam como se fosse o sacrifício que os cristãos apresentavam diante de Deus. Mais para frente, a gente vai ver que no combate às heresias, ali do século II, existia um período de consolidação da pregação do cristianismo aos gentios, e existia um forte debate em torno das heresias, principalmente ao gnosticismo. Novamente, eu não vou falar o que é gnosticismo de novo, porque senão a gente nunca avança, né? E aí eu coloquei alguns exemplos de pais que falam sobre isso. Inácio de Antioquia, por exemplo, ele era o bispo de Antioquia, inclusive, para os irmãos entenderem, e isso é muito interessante com relação ao nosso, que nós entendemos do cristianismo. A interpretação da igreja cristã, ela sempre foi mais presente na África e no Oriente Médio. Essa é a ideia de que, não, a galera da Europa que era top. Isso só veio depois de 1000 anos da história da igreja. Então, o cristianismo raiz mesmo, ele é o cristianismo do Oriente Médio, ele é o cristianismo da África, do Egito. Muitas igrejas estavam lá. A primeira igreja reconhecida como instituição foi uma igreja na África. Então, a gente tem que parar com essa coisa de achar que o cristianismo ele é ocidental. O cristianismo ele é oriental. Isso não é uma coisa ruim. Isso é uma coisa boa, né? Porque ele veio diretamente dos ensinos de Jesus Cristo. Então, pode passar, amor. Ele foi o primeiro a falar sobre a Igreja Católica, né? A Igreja Católica como expressão dessa catolicidade, ou seja, da universalidade que o cristianismo tinha. Não é Igreja Católica Romana, novamente. Coloquei a citação, não vou ler para a gente avançar. Depois, nós tivemos Policarpo de Esmirna. Ele foi um discípulo direto de João. Policarpo de Esmirna foi um discípulo direto de João, o apóstolo. Ele deu ênfase completa na doutrina da humanidade de Cristo como centro da doutrina da salvação. Então, para Policarpo, você não poderia dizer que Cristo não era humano. Ou seja, tudo que a gente vem afirmando desde o princípio dos tempos. Isso era afirmado pelos pais apostólicos desde sempre. Depois, nós tivemos os apologistas gregos, Justino Marte, Tassiano, Atenágoras. Novamente, não vou falar sobre cada um deles, mas se os irmãos quiserem, podem ler aquele livro que eu coloquei antes. Então, eles defendiam o cristianismo contra acusações de práticas imorais. As pessoas diziam que os cristãos eles faziam orgias sexuais. As pessoas diziam que os cristãos eles sacrificavam crianças. Essa era a ideia do cristianismo. Só para vocês verem, Roma não só perseguiu os cristãos fisicamente, ele perseguia também moralmente. Então existia uma ideia no primeiro e segundo século que os cristãos eram pessoas horríveis, pessoas que tinham práticas imorais, né? E essas pessoas eles se levantaram para defender os cristãos frente a essas acusações. Então, e além disso, obviamente, como eu já falei várias vezes, defendiam o ponto central do cristianismo. A regra de fé, a ortodoxia, a ideia da trindade, da humanidade de Cristo, do batismo, da Santa Ceia, tudo isso era defendido por eles.
Então eu coloquei uma imagem para os irmãos verem aqui como era interessante isso. Pode passar? Essa imagem é muito interessante. Ela foi um grafite, um desenho encontrado, muito provavelmente datado entre 70 e 120 depois de Cristo, em um muro em Roma. E é interessante porque a gente vê desde o princípio que os cristãos eles sempre foram zoados, eles sempre foram massacrados, né? Se vocês conseguirem ver aqui, é uma frase que fala assim, ó: Alexamenos adora o seu Deus. Então, alguém fez, provavelmente esse carinha aqui era o Alexamenos, esse Alexamenos era um romano que adorava a Jesus Cristo, e Jesus Cristo sendo representado com a cabeça de um asno, ou seja, sendo ridicularizado. Muito obrigado, ridicularizado, né? Agora resta saber qual é o Deus que permaneceu até hoje. Foram os deuses dos romanos? Claro que não, foi Jesus Cristo, esse Deus que foi ridicularizado, né? E é interessante que esse testemunho ele é muito legal para a gente entender que desde o início a divindade de Cristo ela nunca foi questionada. Ou seja, a ideia de que Cristo é Deus sempre existiu. Por quê? Como é que o cara vai fazer um grafite do Alexamenos adorando o seu Deus se Jesus não é Deus? Então, a humanidade e a divindade de Cristo sempre foram crenças fundamentais e centrais da fé cristã. Então, o que a gente pode extrair, André, desse período, do primeiro e do segundo séculos? Nós podemos extrair, primeiro, uma centralidade na crença cristã, baseada na ortodoxia. Essa ortodoxia, como eu já afirmei aos irmãos, é a regra de fé que vem de onde? Dos manuscritos da Bíblia, ou seja, da escritura antes mesmo dela virar o cânon bíblico. Segundo, nós vemos o combate às heresias como forma de unidade cristã. E aí Shelley ele vai falar, aquele historiador que eu estava citando, ele vai falar que o combate à heresia ele foi fundamental para unir a fé cristã. Porque é até interessante a gente entender como é que funcionava a cabeça dos bispos. Eles estavam tranquilos, ninguém estava questionando nada. Então, a gente pode entender que existe uma catolicidade nesse primeiro e segundo séculos que só começou a ser formada, as pessoas só começaram a ir atrás de formar um entendimento coeso sobre isso quando começaram a surgir as heresias. Então começou a surgir o gnosticismo, a heresia judaizante, e aí foi que esses bichos se juntaram e falaram o seguinte: olha, a nossa crença ela está sendo ameaçada. A crença cristã, a crença católica, a crença ortodoxa está sendo ameaçada, e aí por isso que a gente tem que combater essas heresias. Terceiro, eclesiologicamente, ou seja, falando em termos de história da igreja, nós não podemos afirmar que nesse período existia um primado de Roma. Ou seja, a gente não pode afirmar que Roma, o bispo de Roma, era o bispo principal, era o bispo que mandava. Isso não existia no primeiro, e no segundo, e no terceiro, e no quarto, e no quinto. Só foi existir lá pro século X, né? O século X ali. Então, eu coloquei uma citação daquele autor que eu falei, que é o Gonzales Justo. Ele fala assim, eu vou ler partes, né? Deve salientar que nesse tempo não se entendia que a sucessão apostólica era uma exigência para conferir validade ao ofício episcopal. Vou explicar. Depois, pelo contrário, alguns bispos estavam nessa linha de sucessão, enquanto outros não. Contudo, todas as igrejas, tanto as dos primeiros quanto as dos últimos, eram igrejas apostólicas, pois sua fé estava em concordância com a fé dos apóstolos. Então, o que quer dizer que é uma igreja apostólica, André? Uma igreja apostólica é uma igreja que está em concordância com a fé dos apóstolos. Não quer dizer que existiu uma cadeia ininterrupta de pessoas que foram sendo foi tendo a sucessão até hoje. Até porque isso é impossível. Realmente isso é impossível. Então a igreja romana depois ela falou o seguinte, olha, não. Só quem tem sucessão apostólica é quem veio lá de Pedro ininterruptamente até o último Papa. Então eles acreditam que existe desde Pedro, que para eles seria o Papa, e a gente vai ver que não foi Papa, mas até o Papa Leão XIV de hoje em dia, seria uma linha ininterrupta de apóstolos.
E isso é impossível. Impossível. Por quê? Porque... Não. Porque isso é impossível. Porque não existe registro histórico que tenha a sucessão toda. Ninguém sabe. Ninguém sabe qual foi a sucessão de bispos de Roma. Ninguém sabe. Então, não existe sucessão apostólica ininterrupta. Existe sucessão apostólica de ensinamento dos apóstolos. Então, ninguém pensava naquela época que o bispo de Roma era superior. Não existia isso. As pessoas entendiam que existiam umas igrejas que tinham sucessão apostólica, ou seja, que tinham a sucessão dos apóstolos pelas ideias e pelo ensinamento dos apóstolos, que mais uma vez é encontrada nas Escrituras. Depois nós vamos ver que o combate às heresias, quer dizer, os bispos, tinha alguns bispos que não estavam na linha direta de sucessão. Por exemplo, o próprio bispo de Lyon, Irineu, ele era um bispo que ele foi formado na África e depois foi para a Gália, que hoje é a França. Ou seja, e lá não existia igreja, ele fundou a igreja lá. Mas ele tinha sucessão apostólica? Sim ou não? Sim. Por quê? Porque ele estava de acordo com a doutrina dos apóstolos. E essa doutrina, ela sempre era reafirmada e afirmada nos tempos da igreja primitiva. Certo? Então, pode passar. Apesar do cânon levar séculos para alcançar a sua forma definitiva, ou seja, apesar da Bíblia, como nós conhecemos, levar séculos para se formar, a Escritura já era utilizada para responder às heresias muito anteriormente. O que nos aponta, mais uma vez, para a supremacia material das Escrituras, muito antes da sua supremacia formal. Explica isso aí, André. A Bíblia, ela já era considerada, o seu conteúdo já era considerado muito antes de termos os 66 livros. Já era considerado. Os evangelhos, as cartas de Paulo, o Atos e os livros do Antigo Testamento já eram considerados muito antes. Então, existia uma tentativa de fazer um resumo das crenças em um único documento, que hoje chamamos de Credo Apostólico. Novamente, eu vou ter que fazer uma desmistificação na cabeça dos irmãos. Pode passar, amor. Esse credo, ele não é errado. Esse credo, ele não é errado. Claro que você não vai chegar em casa e vai ficar rezando o credo apostólico. Não estou falando isso. Mas isso aqui não é errado. Isso aqui é a crença primeva dos cristãos que não tem nada a ver com a Igreja Católica Romana. Isso aqui era a crença da Igreja Católica, ponto. Católica, Igreja Católica. Não, Igreja Católica Romana. Então, eles fizeram uma regra de fé que pudesse ser seguida por todos os irmãos, e falam o seguinte: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja, vou explicar, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Isso está errado? Não, não está errado. É exatamente o que nós cremos. Então, o que acontece? Essa Santa Igreja aí, que depois eles colocaram, Santa Igreja o quê? Católica, isso foi uma adição. Foi uma adição aonde? No Concílio de Trento, 1546, que foi o quê? A Contra-Reforma. Né? Então eles quiseram fazer contrapor o protestantismo, e aí eles colocaram Santa Igreja Católica, que novamente não estaria errado também não. Se fosse Santa Igreja Católica, não estaria errado, porque católico não é romano, católico é universal, certo? Pode falar, mãe. Quer falar alguma coisa? Não, existia Santa Igreja, só Santa Igreja. Esse era o credo, mais ou menos ali no 4º século. Esse era o credo. Mas se fosse católica também, porque como nós vimos, a igreja era católica, ela só não era romana. Então dá para afirmar que vocês, irmãos, são todos católicos. Todos católicos. Mas vocês não são romanos. Vocês são todos católicos, apostólicos e ortodoxos, mas não são romanos. Eu sei que essa terminologia é um pouquinho... Às vezes bate, a cabeça fica... Não sou católico não, para com essa heresia aí. Mas os irmãos são católicos, porque esse termo ele foi roubado pelo romanismo. Ele foi roubado nas nossas mãos.
A gente tem que combater isso porque ele foi roubado. Esse termo ele nunca foi um termo católico apostólico romano. Ele foi um termo da igreja primitiva. Eu sei que dá um nó na cabeça, mas os irmãos têm que entender que nós somos católicos e apostólicos, mas não somos romanos. Então, eu falei na aula passada que a igreja primitiva ela era mais ou menos assim. Coloquei esses bonequinhos, até a irmã Marlene, cadê ela? Até me fez uma pergunta ali. Então, o que quer dizer esses bonequinhos aqui, né? A gente tem que na igreja primitiva não existia esse senso de separação que hoje existe na nossa igreja. Não existiam denominações que não falam entre si, ninguém se fala, doutrina, palavra, vem para cá. Não existia isso. Existia uma igreja, novamente católica, universal, que apesar de ter bispos independentes, ou seja, não existia um bispo romano que mandava em todo mundo. Não existia isso. Existiam bispos que mandavam nas suas igrejas e eles falavam entre si. E aí eu vou pedir para os irmãos abrirem bem rapidamente lá em Atos 15. Lá em Atos 15. Vou pedir para alguém ler o versículo 1, 2 e 5. Outra pessoa lê o versículo 8 ao versículo 11. Novamente, uma pessoa vai ler Atos 15, versículo 1, 2 e 5. E outra pessoa vai ler Atos 15, do versículo 8 ao versículo 11. Alguém pode ler Atos 15, versículo 1, 2 e 5? Versículos 8 a 11, alguém pode ler? E Deus, quem conhece os corações, lhe deu testemunho, dando-lhe o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando os seus corações pela fé. Agora, pois, por mais que mentais a Deus, pondo sobre a serviço de si um jugo que nem nosso Pai, nem nós pudéssemos suportar. E o 11 também? O 11 também. Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Isso. Então, o que aconteceu aí? Aconteceu que, como eu falei, isso aí é antes, né, da formação. Então, estava se formando, os apóstolos estavam pregando. E aí aconteceu que as pessoas, teve um certo grupo de pessoas que foram a Jerusalém e eles começaram a tentar pregar a ideia de que as pessoas elas tinham que o quê? Se circuncidar, elas tinham que obedecer à lei, elas tinham que obedecer à lei de Moisés. E aí o que aconteceu? O pessoal fez o quê? Eles ficaram combatendo, cada um na sua casa, não, você está errado, não. Eles se reuniram e fizeram um concílio. Então, o que a gente entende, por exemplo, hoje é que antes dos concílios ecumênicos, que eram os concílios que eram dos bispos, a gente teve um concílio no ano 51 depois de Cristo, que foi o concílio de Jerusalém. Foi esse concílio. Então, Pedro, ele se levantou e nos versículos 8 ao 11, ele vai falar que a salvação, ela não é por obedecer à lei, ela não é por se circuncidar, ela é pela graça e por Jesus Cristo. Mas percebe, irmãos, que Pedro, eles convocaram uma reunião de pessoas. Então, foi uma reunião de pessoas que discutiram um princípio que estava sendo colocado contrário à fé cristã. Então, isso sempre existiu na igreja. E é por isso que eu preciso falar sobre isso para vocês, porque depois, mais para frente, a gente vai começar a estudar, por exemplo, os concílios da igreja. Então, não sei se os irmãos sabiam, mas a ampla maioria das igrejas protestantes aceitam os primeiros 6 concílios ecumênicos. Como assim, André? Concílio da igreja católica? Pois é. Por quê?
Porque esses concílios foram feitos em uma época onde não existia a supremacia papal, não existia a ideia de que Roma era suprema, Roma não mandava em todo mundo, então as pessoas se reuniam e discutiam os princípios basilares da fé cristã. Então, inclusive, a Igreja Batista, durante séculos, sempre afirmou os 6 primeiros concílios da Igreja Católica. Por quê? Novamente, católico não é romano, católico é universal. Então, a gente vai entender que a Igreja Católica, como nós entendemos hoje, ela só existiu depois de um longo período, aí foram séculos e séculos e séculos, irmãos, de inovações e de heresias que foram plantadas no meio do cristianismo. Então, o que a gente tem que entender é que na igreja primitiva não existia esse negócio de divisão como tem hoje. Era uma igreja una, era uma igreja que era católica, que era ortodoxa, que era apostólica, que resolvia os seus problemas falando entre si e definindo as bases do cristianismo cristão. No catolicismo romano medieval, isso já mudou. Então, lá em Roma, na Idade Média, a gente tem um bispo, que é o bispo de Roma, que mandava nos outros bispos. E hoje a gente tem um outro extremo, né? Que é o evangelicalismo moderno. O que é isso? Ninguém olha para ninguém, ninguém fala com ninguém, todo mundo na sua própria caixinha e todo mundo acha que sabe interpretar a Bíblia. Essa é a grande crítica que a gente tem ao evangelicalismo moderno, especialmente essas igrejas que são fora da reforma, né? Então, por exemplo, a Igreja Batista, como é a nossa, ela é uma igreja que, apesar de ela vir um pouquinho depois, mas ela veio da reforma protestante. Enquanto isso, a gente vê aí na rua, você pode ver qualquer igreja de parede preta aí, church não sei o quê, isso aí é tudo igreja evangelical. Ou seja, uma igreja que não liga para nada, que não tem confissão de nada, que não tem doutrina de nada, e que você entra só para fazer algazarra lá. Essa é a principal verdade, né? Mas eu não estou sendo também crítico por ser crítico, não. Nós temos comportamentos evangelicais dentro da nossa própria igreja também. Claro que temos, né? Isso deve ser, claro que, evitado. A gente tem que voltar à fé católica, à fé ortodoxa, à fé verdadeira, né? Claro que a nossa igreja ela é uma igreja de fé verdadeira, obviamente. Mas eu estou falando que em toda denominação existem seus problemas. E claro que vai existir problemas parecidos aqui também, né? Então, aí eu vou só dar uma pincelada, é bem o tempo aqui mesmo, 5 minutinhos. Eu vou falar mais sobre esse assunto na próxima aula. Eu vou ter que estender, como os irmãos sabem, a gente vai para o Consciência Cristã, quer dizer, eu não vou, mas a igreja vai. E qual é o final de semana que não vai ter? Aqui nada? Esse não, o outro. O outro, né? Então, pronto, muito bom. Ficou até bom, porque no próximo final de semana eu vou falar sobre a formação do cânon bíblico, ou seja, o que aconteceu para que esse cânon, a nossa Bíblia, fosse formada. E aí, depois eu já vou começar a expor para os irmãos as inovações do catolicismo romano, né? Onde é que o romanismo ele inventou essas coisas que são tão prejudiciais à igreja. Então, bem rapidinho, a Bíblia, essa imagem eu posso até disponibilizar para os irmãos, mas a gente tem que entender que o reconhecimento formal do cânon, a Bíblia ela não caiu do céu, né? Como eu disse, ela caiu do céu porque ela é a palavra de Deus, né? Mas Jesus não chegou assim e falou o seguinte, ó, seus livros vão ser os 39 lá do Velho Testamento, aí você botou aí a Tanakh também, e você vai botar também o Pentateuco, e depois você vai botar os livros que vocês ainda vão escrever e vão botar na Bíblia. Jesus nunca disse isso. Então o que é a Bíblia? A Bíblia ela é uma coleção de escritos que foram divinamente inspirados, porque Deus deu aos apóstolos a inspiração divina. É por isso que a gente tem que entender que a discussão sobre o que seria ou não o cânon bíblico, ela foi em cima desses 3 conceitos. Quais são? Catolicidade, apostolicidade e ortodoxia. Se um livro ele se desviava desses conceitos, ele não era considerado canônico. Então nós temos aqui no início, por exemplo, os escritos apostólicos. Então, como é que você ia, André? Peraí, André, se eu estou lá numa igreja, lá no ano 98 depois de Cristo. 98 não, vamos pegar um mais cedo, sei lá, 60 depois de Cristo. 30 anos depois que Jesus Cristo morreu. Algumas cartas, por exemplo, não tinham sido escritas. Não tinham sido escritas.
Os evangelhos já tinham sido escritos. Mas eu não tinha, por exemplo, a Bíblia inteira. Como é que... Aí você quer dizer que... Então, André, quer dizer que não existia só a escritura nesse época? Existia sim. Por quê? Existia só a escritura nessa época. Não existia. Claro que existia. Por quê? Porque a sola escritura sempre existiu de acordo com os manuscritos que eles tinham na época. Então, se eu tinha os 4 evangelhos, o livro de Atos e Apocalipse, eu ia seguir os 4 evangelhos, o livro de Atos e o livro de Apocalipse. Isso não desprende a autoridade da escritura. Certo? Então, nós temos que, depois de um tempo, foi formados os outros livros, eles foram escrevendo, os apóstolos foram escrevendo os outros livros, e aí foi formada a nossa Bíblia de hoje. Então, no início, a gente tinha ali é um resumo. Esse ciclo é um resumo, né? Então, no início ali, até o século IV, V depois de Cristo, a gente tinha 4 evangelhos, Atos, 3 epístolas paulinas, 1 Pedro, né? E aí, tinha alguns livros que os irmãos, pasmem, né? Eram disputados. Então, a gente nunca foi um consenso, por exemplo, Hebreus ele não foi um consenso na igreja. E aí seria desonestidade intelectual minha falar o seguinte: não, Hebreus sempre foi um livro que foi... a igreja ela sempre afirmou Hebreus, não. Disputava-se a autoria, a apostolicidade de Hebreus, de Apocalipse, de Tiago, de Judas, de 2 Pedro e das 2 últimas cartas de João. Isso tira a autoridade da Escritura? Não, meus irmãos. Não tira a autoridade da Escritura. Porque, lembra que eu falei para vocês, a revelação ela é só uma, mas o desenvolvimento cristão, a interpretação sobre essa autoridade e sobre essa revelação, ele é contínuo. Então levou até 327 mais ou menos, para que a igreja ela pudesse reconhecer todos os livros da Bíblia. E aí nós temos a Bíblia como temos hoje. Então, só para finalizar, a gente tem que entender que historicamente é errado a gente falar: a Bíblia existiu desde sempre. Não é assim, meus irmãos. O que existiu foi manuscritos que eram inspirados por Deus, que eram a regra de fé da igreja e prática. Isso sempre esteve e nunca mudou. E principalmente quando Cristo morreu, foram os 4 evangelhos que faziam a regra de fé e de prática da igreja. Mas isso quer dizer, André, então Hebreus veio depois. E aí, ele não é inspirado? É inspirado. No entanto, ele não era utilizado no início do cristianismo. A gente tem que falar isso. André, mais uma coisa que eu fiquei pensando aqui. E aí? Falando do Novo Testamento. Ele foi escrito, mas a maioria das pessoas, elas andaram com Jesus, elas estiveram perto de Jesus e caminharam com ele. É isso que eu quero dizer. Isso. Então, exatamente. Isso Fortalece, exatamente. Para que as outras pessoas viessem a crer. Isso. Então, Lúcio, o que você está falando é que no início do cristianismo existia um testemunho oral. Ou seja, existia um testemunho oral da palavra. Só que o que é interessante, Lúcia, é que mesmo antes dos livros existirem, sempre era ligado aos livros. Então sempre eles iam para os livros. Exemplo, a Bíblia vai falar que os bereanos, por exemplo, eles examinavam o que? As escrituras. Por quê? Porque mesmo antes dos evangelhos já existia o quê? Os livros do judaísmo. Então eles podiam examinar e ver, isso aqui é profecia, né? Profecia sobre quem? É sobre Jesus. Entendeu? Então, isso fortalecia, claro, esse testemunho oral ele fortalecia, mas ele era sempre pautado em algum tipo de escrito, que esses escritos posteriormente vieram a ser a Bíblia. Mas muito boa observação sua, realmente. E a gente vai desmistificar a ideia depois, só um minutinho, Marquinhos, de que esse testemunho oral, ele é um testemunho igual à Bíblia. A gente vai desmistificar essa ideia. Pode falar, Marquinhos. É só para ilustrar para confirmar o que está falando. O próprio Evangelho fala que a escritura testemunha sobre Cristo. Isso. E essa escritura não é toda, né? Exatamente. Você acabou falando. Exatamente. Inclusive a gente vai ter, só acabando agora, terminando, a gente vai ter um módulo só de sola escritura. Então eu vou mostrar para os irmãos que a sola escritura é verdade na Bíblia e na igreja primitiva, e vou tentar ensinar aos irmãos
como é que você pode defender o só Escritura por meio da própria Bíblia, né? Muito boa afirmação aí, Marquinhos. Muito obrigado, né? Então vamos terminar essa aula. Eu pediria que Miqueias pode orar por nós, por favor.